Essa é a primeira de uma série de videoaulas em que nós vamos abordar cálculo estequiométrico ou estequiometria, né? Então essa palavra estranha, né, deriva do grego, então cadê aqui? Do grego, que quer dizer a origem da palavra, né? Então você tem isso aqui, stoikion. Na verdade aqui seria, digamos, é como eu peguei de um texto em inglês, né? Essa explicação da origem da palavra estequiometria eu peguei desse livro aqui do McMurray. Então isso aqui significa em grego elemento, e você tem lá metron, que se relaciona à medida. Então, elemento e medida. Então, cálculo estequiométrico ou estequiometria, né? Tem gente que prefere falar estequiometria, tem gente que prefere falar cálculo estequiométrico. Nós usaremos principalmente esses livros aqui, em especial aqui o Coates e o Atkins, mas também faremos exercícios de outros livros, entre eles aqui o Brown e esse McMurray. Bom, então vamos lá, né? A química é parte das ciências físicas, o que significa que ela usa procedimentos quantitativos além dos conceitos qualitativos. Então, um dos procedimentos quantitativos mais fundamentais em química é a predição das massas de substâncias e volumes de soluções envolvidas em reações químicas. Então, nós trataremos aqui desses procedimentos e os encontraremos novamente no futuro, mais à frente, numa videoaula futura, quando trataremos de algumas análises químicas, né? Então, algumas vezes precisamos saber a quantidade de produto esperado em uma reação ou quanto de reagente precisamos utilizar para fabricar a quantidade desejada de produtos. Então, para fazer esse tipo de cálculo, precisamos analisar o lado quantitativo das reações químicas, chamado de estequiometria das reações. Então, a chave da estequiometria das reações é a equação química balanceada. Então, vocês já sabem balancear a equação química, né? Então, você vai fazer cálculo estequiométrico, resolver algum cálculo químico. Primeira coisa, faz o balanceamento da equação química. Então, vejamos aqui. O que nós vamos ver aqui nesse capítulo? Nós vamos ver aqui relações de massa nas reações químicas, a estequiometria, reagente em excesso, reagente limitante, rendimento percentual, análise química, soluções, entre outras coisas, né? Então podemos começar agora. Esses textos aqui eu extraí de transparências que vem ou material que vem junto com o livro do Coates. Então, a estequiometria, né, o estudo das relações de massa em reações químicas, é chamado estequiometria. Então, tem alguns princípios importantes aqui, digamos assim, que já são conhecidos há séculos, como, por exemplo, o trabalho pioneiro de Lavoisier, lá da época da Revolução Francesa. Então, a massa deve ser conservada nas reações químicas. Então, a massa total dos reagentes vai ser igual à massa total dos produtos, se a reação química se completar, né? É claro, se ela tiver um rendimento de 100%, não houver perda nenhuma, né? As equações químicas devem ser balanceadas. Então, o número de átomos do lado dos reagentes deve ser igual ao número de átomos do lado dos produtos. Então, você tem uma reação aqui, por exemplo, a síntese da amônia. Então, você tem lá nitrogênio gasoso do lado esquerdo, reagindo com hidrogênio gasoso. Então, do lado esquerdo da reação você sabe que são os reagentes. Do lado direito você tem produto, NH3 gasoso. Bom, então balanceando a equação, aqui nós vamos evitar números fracionários, embora não seja um problema na estequiometria, mas muitos autores, por algum motivo, evitam esses números fracionários. Quando for necessário, eu vou introduzir. Você vai ver que
usando fração ou não usando fração, o resultado vai ser o mesmo. Fazendo certo, dá certo. Então, evitando números fracionários, o balanceamento fica aqui. 1 nitrogênio, 1 mol de gás nitrogênio, 2 mols de amônia, né? E aqui você tem 3 mols de gás hidrogênio. Então, eu já vou introduzir uma notação aqui que tem em alguns livros, não no Coates, mas tem, por exemplo, no McMurray e no Atkins. Então, essa notaçãozinha aqui, ó, vou mudar aqui até a cor da canetinha. Esse símbolozinho aqui, de acordo com o Atkins e o McMurray, você lê como equivalente, ou, desculpem, quimicamente equivalente, né? Então, deixa eu mudar aqui. Quimicamente equivalente a. Quimicamente equivalente a. Então, veja só, o que essa equação química balanceada nos diz? Ela nos diz que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Então, você poderia colocar, usando essa notação, que 1 mol de nitrogênio, quando reage com quantidade suficiente de hidrogênio, é quimicamente equivalente a 2 mols de NH3. Particularmente, eu não gosto muito dessa notação aqui. Eu sou um cara mais old school, cara velho, né? Mas, enfim, né? Cachorro velho também aprende truque novo, né? Bom, espero, né? Então, aliás, deixa eu colocar aqui uma notação melhor. Vamos lá, né? Aqui está. Então, 1 mol de nitrogênio seria, então, quimicamente equivalente a 2 mols de amônia. 2 mols de amônia, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem 1 mol de gás nitrogênio, o N2, reagindo com quantidade suficiente de hidrogênio, você vai ter a formação de 2 mols de NH3. Alguns autores não usam mols, usam apenas mol. Então, regra geral, eles evitam o plural, né? Porque talvez eu tenha aprendido isso em 1900 antigamente, né? Um século atrás, quando eu nasci. Então, pela equação química balanceada, você tem lá que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Então, você pode dizer também que 1 mol de nitrogênio é quimicamente equivalente a 3 mols ou 3 mol de hidrogênio. Não gosto desse termo quimicamente equivalente aplicado aqui, mas indica simplesmente que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, e quando 1 mol de nitrogênio reage com quantidade suficiente de hidrogênio, produz 2 mols de amônia. Bom, vamos agora à parte prática, né? Vamos começar a fazer cálculos, cálculo estequiométrico, né? Então, primeiramente, na estequiometria, os coeficientes estequiométricos são, aqui importantes, né? São números que devem ser colocados ao lado das fórmulas para fazer o balanceamento, isso a gente já viu. Então, aqui você tem, ó, o 1, aqui você tem o 3, aqui você tem o 2, né? Você tem os coeficientes estequiométricos, e aí eles vão dar a proporção ou razão molar. Então, razão molar, quem usa é o Atkins. Fator estequiométrico, quem usa é o livro de Coates. Então vamos pensar aqui nessa reação, olha. Você quer saber a quantidade de amônia produzida a partir de 2 mols de hidrogênio, considerando que você tem quantidade suficiente de nitrogênio no sistema. Então eu poderia dizer assim que a razão molar, então razão molar
ou fator estequiométrico. Então, razão molar, em geral, é o Atkins que usa, o autor de livros Atkins, e o fator estequiométrico você tem no livro do Coates. Aqui o fator estequiométrico. Eu prefiro chamar de razão estequiométrica. Você obtém a partir da equação química balanceada. Então você pega lá que você tem, vamos ver, você quer saber a quantidade de amônia. Então você tem 2 mols de NH3 e o outro, aqui estou pegando pela equação balanceada, 3 mols de H2. Então você tem a formação de 2 mols de amônia quando 3 mols de hidrogênio reagem com quantidade suficiente de nitrogênio, né? Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Eu prefiro colocar até de uma maneira um pouco diferente. Eu escreveria o fator estequiométrico, talvez seja um vício meu, assim, ó, o fator estequiométrico, número de mols de NH3 sobre número de mols de H2. Então, isso aqui é dado pela equação química balanceada. Olha aqui, 2 para 3. Quer dizer que a amônia é formada na razão de 2 mols de amônia para cada 3 mols de hidrogênio consumidos. Então, como é que eu vou fazer a conta aqui, né? Então, isso aqui, para mim, é equivalente a isso. Eu gosto mais disso aqui, escrever desse jeito. Então, vamos lá. Nós temos lá substância desejada, é o produto. Então, substância desejada. E aqui a substância fornecida, que seria o reagente nesse caso. Substância fornecida. Então, qual a substância que você quer saber a quantidade produzida? É amônia. Então, vamos pegar a razão molar, o fator estequiométrico lá da equação química balanceada. Então, você tem aqui 2 mol de NH3 e aqui você tem 3 mols de N2. Ficou um pouco ilegível aqui, né? Deixa eu apagar. Então, vamos lá. 3 mols de N2. Então, digamos assim, o número de mols de NH3 produzido vai ser igual o número de mols de hidrogênio fornecido, que multiplica por 2 por 3. Eu nem vou pôr aqui mol de... Ou talvez eu deva pôr nesse momento, né? Vou pôr, depois eu faço do meu jeito. Vou fazer aqui do jeito, digamos, mais formal. Então, você tem aqui 2 mol de NH3. Você tem 3 mol de N2. Então, você vai ter lá N de NH3 vai ser... Quantos mols de hidrogênio foram fornecidos? 2. 2 mols de hidrogênio. Aqui, pela razão estequiométrica, 2 mols de NH3. E aqui embaixo, 3 mols de H2. Então, você vê que vamos trabalhar as unidades aqui, ó. Esse 2 mol, esse mol de H2, esse mol de H2 aqui, se cancelam, né? Então, agora fica muito fácil, né? Então, pela minha conta aqui, o número de mols de NH3 fica, então, 1,33 mol. Pronto. É assim que o livro do Atkins, por exemplo, ensina. Eu prefiro fazer mais prático, assim, mais rápido, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumado a fazer. Talvez fazendo várias vezes vocês aprendam. Vários exercícios, quero dizer, e nós vamos fazer vários exercícios lá. Eu não preciso disso aqui, eu estou apagando por questão de necessidade, né? Mas depois, se você quiser, você volta o vídeo e assiste aí. Então, vamos lá.
dando então, vamos lá. Então, eu vou ter a minha razão estequiométrica, o fator estequiométrico, razão molar, né? Vamos pegar aqui. Ele quer saber quanto de amônia é produzido a partir de 2 mols de nitrogênio. Então, eu poderia colocar assim, ó, número de mols de NH3 sobre número de mols de hidrogênio. Consideramos aqui que há quantidade suficiente de nitrogênio. Isso vai ser, olhando aqui, 2 sobre 3. Então, esse 2 sobre 3 é o que eu chamo de fator estequiométrico, razão estequiométrica ou razão molar. Então, eu estou omitindo aqui as unidades. Para mim é mais prático isso aqui. Então, você pega lá, número de mols de NH3, vai ficar então 2 terço, multiplica aqui o número de mols de H2. Então é exatamente a mesma coisa. Então 2 sobre 3 vezes, são quantos mols de H2? 2 mols, né? 2 mols. Então isso aqui dá 1,33 mol. Antes de terminar a aula, vamos fazer um outro exercício. Já vou copiar e colar aqui. Então vamos lá. Dada a seguinte reação, essa reação de combustão do etano, não é? Então ele reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Quantos mols de água são produzidos quando 3 mols de oxigênio reagem? Primeiramente, balanceamento. Então do lado esquerdo eu tenho 2 carbonos, vou colocar o número 1 aqui, embora seja facultativo, 2 carbonos. Do lado direito eu tenho que ter 2 carbonos. Do lado esquerdo eu tenho 6 hidrogênios, do lado direito eu tenho que ter 6 hidrogênios. Agora, uma vez que eu tenho do lado direito os coeficientes estequiométricos colocados, eu contabilizo oxigênios. Então, 3 mais 4, 7. Então, eu posso colocar aqui um 7 sobre 2. Há autores que não gostam de frações. Então, vou resolver aqui com e sem fração e você vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Por quê? Fazendo certo, dá certo. Então, para fazer sem fração, vou multiplicar toda a equação por 2. Então, você tem lá 2 C2H6, que na verdade é um gás, não é um líquido. Mas vou deixar o estado físico aqui da substância, não interessa nesse momento, porque isso é estequiometria, não é termoquímica. Mais 7O2, dando 4CO2 mais 6H2O. Reparem que a equação continua balanceada. Olha, 4 carbonos, 4 carbonos. 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. Oxigênios, 7 vezes 2, 14. Aqui eu tenho 8, 8 mais 6, 14. Então, quer saber quanto de água é produzida quando 3 mols de oxigênio reagem. Nós consideramos que você tem quantidade suficiente de etano para reagir com esses 3 mols de oxigênio. Então, quer saber quanto tem de água, né? Então, número de mols de H2O sobre o número de mols de O2, que é a substância dada. Então, você tem a substância desejada em cima e a substância dada embaixo. A razão estequiométrica aqui pela equação balanceada, ó, olha o número 6 na frente da fórmula d'água. Então, é 6 por 7. Então, nesse caso, o número de mols de H2O vai ser igual ao número de mols de O2, que multiplica 6 dividido por 7. Muito simples. Muito simples. É só você terminar e fazer a continha. E só para terminar a videoaula, fazendo certo dá certo, você pode trabalhar com frações perfeitamente. Então aqui, substância desejada é água, né? Quer saber o número de mols de água produzido quando 3 mols de oxigênio reagem aí nessa reação. Então aqui, no substância dada, oxigênio. Então, razão estequiométrica, o que nós temos aqui na frente da água? Número 3. E aqui na frente do oxigênio, 7 sobre 2. Então, trabalhando fração, né? Número de mols de água sobre número de mols de O2 vai ser igual, então, a 6 sobre 7. Exatamente.
Então, usando fração ou não usando fração, tanto faz, o resultado é o mesmo. Olha, algumas pessoas devem estar estranhando aí o não uso de regra de 3. Não se usa a regra de 3. Mais tarde vocês vão ver que a regra de 3 causa uma limitação severa no aprendizado de vocês, e há diversos exemplos em que a regra de 3 não funciona. Eu tenho um canal mais antigo que eu gravei algumas videoaulas mostrando situações em que a regra de 3 falha. E a regra de 3 falha muitas vezes. Então é bom você aprender do jeito certo, com fator estequiométrico ou razões molares. O uso de regra de 3 em cálculo estequiométrico vai gerar uma sequela cerebral em vocês, e vocês não vão conseguir avançar para situações mais complexas. Bom, por essa aula é só. Próxima aula continuamos com cálculo estequiométrico.